Por que você sempre se apaixona pela pessoa errada? E eu adoro essa música. Eu me apaixonei pela pessoa errada e você não sabe como eu tô sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúmes, estou enlouquecendo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre se apaixonar pela pessoa errada, como ficou claro no começo. E eu sei que vocês adoram temas de relacionamento, né? Cara, é muito engraçado como vocês sofrem por relacionamento. Às vezes eu fico olhando pro céu assim, e digo olhar pro céu porque eu sento aqui, né, e tem céu aqui, tem janelas e janelas mostram lá fora e lá fora tem céu. E aí eu fico olhando e eu fico pensando, por que as pessoas, né, gostam tanto de tema de relacionamento e sofrem em filmes e livros? Mas eu fico, gente, e autoconhecimento, e meditação, e comidas boas, onde se encaixa? Primeiro ponto importante, às vezes a gente não se apaixona pela pessoa. Isso é uma coisa que você tem que ter clareza. Às vezes a gente se apaixona pelo vazio que ela preenche dentro de nós. E esse vazio, quanto mais a gente aprende a se amar, esse vazio vai ficando não tão vazio e a gente vai vendo se aquela pessoa realmente é alguém que a gente gosta ou que a gente trouxe para preencher um vazio existencial nosso. Isso tem uma coisa que eu sempre digo para vocês, é que ninguém vai preencher esse vazio. Nem um filho, nem uma mãe, nem um relacionamento, nem um trabalho. É uma coisa tua interna que você vai ter que buscar, de alguma maneira, preencher. Seja com autoconhecimento, seja com processo de entendimento do teu próprio eu, você vai ter que preencher esse vazio. Não dá para externalizar e achar que as coisas fora do teu eu vão preencher. Pode ser momentâneo, mas não é aquilo que vai sustentar uma vida com mais propósito interno. E aí a gente entra num ponto interessante. Tem gente que gosta de se apaixonar por quem não gosta da gente, porque aprendeu que o amor é isso. Preciso lutar para ser visto, preciso sofrer e mostrar o quanto eu tenho valor. E às vezes a gente precisa entender que existem paixões mais tranquilas. Essa busca por uma intensidade sempre muito grande, por sentir que o sofrimento que você glamoriza também valoriza o amor que você sentiu, é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho, senão a vida vai ser muito cansativa. Então, entender um pouco do teu padrão interno, das tuas paixões, é importante. E eu não gosto desse pensamento de pessoa errada, que termo horrível, né? Como se a pessoa fosse uma escolha de um negócio, né? E não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a pessoa não encaixou com a gente, tá tudo bem. A questão é a gente entender qual padrão a gente está repetindo. Quando a gente repete um padrão, o que isso significa? Significa que tem uma raiz emocional que a gente precisa dar uma olhadinha, né? Se eu repito um padrão onde eu sempre encontro esse tipo de pessoa, eu preciso entender o que eu tenho com esse tipo de pessoa que às vezes tem algo que me faz mal, mas eu continuo ali. O que eu estou buscando, o que eu estou esperando, porque eu busco pessoas que não me fazem bem. O que esse movimento, às vezes autodestrutivo, né, dentro das relações, significa sobre mim? Esse questionamento é importante, vai melhorando os teus questionamentos, a qualidade das tuas perguntas, para você entender o que isso significa sobre você. E talvez a mãe de todas essas emoções, a mãe do maior sentimento de todos, seja a carência. Cara, é batata. E eu não sei porque as pessoas falam isso, né? É batata como se fosse, por que não um outro tubérculo, né? É batata. Podia ser outra comida, né? Ah, é cenoura, é berinjela, é batata, é tipo, não sei por que isso, na verdade, fiquei questionando agora. Mas é batata. Se você tá carente, você vai fazer escolhas ruins no relacionamento. Se você tá carente, você vai fazer escolhas ruins em relacionamento. Por quê? Porque você tá procurando aquilo que eu falo 455 milhões de vezes pra vocês, que é indo no mercado com fome. E aí, escolhas ruins. Então a gente cura a carência, porque você entende que se eu curar minha carência, eu vou estar seguro de mim. E aí eu vou escolher o que realmente me faz bem. Eu não estou sendo movido pela carência, pela ansiedade, pelo movimento e o medo de ficar sozinho. Eu estou sendo movido pelo que é saudável, o que me faz bem, o que me traz boas emoções. Entende? Então eu preciso preencher esse buraco para poder ter relações melhores, porque vai ficar mais claro na minha visão o que realmente me faz bem e não só o que tampa meu buraco. Porque senão a gente vai começar a aceitar coisa que não faz bem. E aí a gente culpa o outro. E às vezes é a gente que está insistindo numa coisa que não faz sentido. Você consegue entender? Então, ter essa conversa interna com a tua carência, e aí quando a tua consciência fala para si mesmo, ó, isso aqui vai dar ruim,
isso aqui não vai dar boa. Aí a carência, não, vamos mesmo assim, tem que se viver intensamente. A maturidade vai te dizer, às vezes não vale a pena, né? Assim, a gente precisa viver? Precisa, mas essa intensidade às vezes é um pouco infantil. Cuida para não ser um intenso mimado e achar que tudo tem que ser visceral, senão não é verdadeiro. Se você quer viver assim, tudo bem, mas talvez vai aguentar sofrimentos grandes. E o que eu tô querendo te dizer é que isso nem sempre é sobre grandes amores. Às vezes é mais sobre a idealização de viver intensamente, de grandes paixões. E quem busca muita intensidade, muita paixão, nem sempre vai conseguir viver amor. Porque quando isso aqui passar para isso aqui, vai ficar sem graça e xoxo. Aí você vai buscar outra coisa e vai ser um looping de uma vida inteira. Então, se você quer amores mais palatáveis, paixões, né, digamos assim, é uma escolha que você tem que ter e uma consciência que você vai ter que abraçar. E talvez junto com a carência, a intensidade seja um ponto. Porque às vezes a gente confunde intensidade com conexão. Isso é importante você ter claridade. Às vezes a gente não se conecta, mas a gente quer algo tão intenso que a gente cria essa intensidade numa relação que às vezes nem existe dessa forma. Então cuida. Montanha-russa é super intenso. Alguém mora na montanha-russa? Não, ninguém mora numa montanha-russa. Então, entenda, são momentos, mas não é um estilo de vida, né? Senão fica muito cansativo. Então cuida para entender, e é isso que a maturidade, a inteligência emocional vai trazer pra gente. Pô, mas é que eu tô sendo carente. Na verdade, o meu medo é de ficar sem ninguém. E aí eu tô escolhendo qualquer coisa, pelo menos para ter uma companhia. E aí eu tô sendo intenso porque eu gosto dessa dopamina. Mas se eu sempre for buscar essa dopamina, essa paixão, essa entrega, como é que vai ser minha vida? Né? Qual é o fim disso? Sempre vou estar buscando uma novidade? E se a busca sempre for uma novidade, será que não vai ser mais solitária do que a solidão que eu já estou buscando aqui? E estou com medo de encontrar aqui, na verdade? Então, não tem segredo. Se o amor próprio tá capenga, as escolhas amorosas também serão, tá? Pode acontecer de encontrar alguém maravilhoso e você estar num momento de baixa autoestima e essa pessoa ajudar a construir a sua autoestima? Claro que pode. Mas a gente não tem como ficar procurando isso, né? Então, assim, pode alguém me ajudar em muitas coisas? Sim, mas eu não posso ficar procurando alguém que vai me ajudar. Não é mais fácil eu me ajudar a encontrar alguém que não necessariamente precise me salvar como eu acho que precisa me salvar? Aí eu vou cuidando de mim. Então, é um clichê isso que tá passando na minha cabeça, mas é a realidade. A vida é clichê, clichê precisam ser ouvidos muitas vezes, e eu sempre digo assim que eu ligava pro meu avô foi o grande amor da minha vida, assim, familiar, né? Claro, minha mãe também, meu pai também, mas meu avô eu tive uma ligação forte, assim. E meu avô eu ligava para ouvir o clichê, que era só, vai dar certo, confia, não desanima. Às vezes eu ouvia aquelas palavras me traziam grandes energias internas de movimento, de confiança, de seguir. Então, ouvir o clichê às vezes faz bem, tá? E o clichê que eu quero te dizer agora é o seguinte: se você não aprender a se escolher, vai ser difícil conseguir escolher outras pessoas. Não tem, escuta o que eu tô te falando, não tem como fazer boas escolhas se você não aprender a te conhecer, te amar e te respeitar, cara. Não tem, não tem. A gente se engana. Você consegue olhar pro espelho e falar assim, cara, eu me amo de verdade, me sinto bem, sou uma pessoa segura de verdade. Mesmo assim, as escolhas podem ser erradas também e não ser legais. Ou às vezes elas podem ser escolhas certas que também não dão certo. Mas Fred, se fosse certo, daria certo. Não. Às vezes é uma escolha boa, o relacionamento foi bom e com o tempo foi mudando e deixou de ser uma coisa boa. Os relacionamentos são organismos vivos, né? Não é uma escolha rígida. E o difícil é você, é isso, ir construindo com o outro, com os dois mudando e dentro dessa mudança os dois se ajeitando. Essa é a grande dificuldade. Então, cuida para não achar que essa busca por paixão é uma busca por um amor verdadeiro. Às vezes é uma busca por preencher a carência, por intensidade, por buscar uma salvação e escolher pessoas que muitas vezes vão preencher um lugar teu que você poderia preencher sozinho e escolher pessoas que de fato te façam um bem e não só te dê uma migalha emocional ali. Sacou? Reflete sobre isso que eu tô falando. E eu quero que você comente nesse vídeo um coração roxo. Se você viu esse vídeo até aqui, onde eu tô falando. Se você ficou até o final, comenta ali. Por quê? Porque daí eu sei que você ficou até o final do vídeo. Mas pode deixar teu comentário, legal? Aí no final um coraçãozinho roxo,
Porque se a pessoa bota o coração vermelho e fala, essa não vi até o final. Aí eu fico pensando em emojis todo vídeo para interagir com vocês. Um dos últimos foi um camarão, e agora eu vou no coração roxo, que é mais fácil. Fechou? Não se esqueça também dos meus livros, tá? Primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros. Começa a ler um livro meu. Tem livros sobre autoconhecimento, amor próprio, sobre reconexão, sobre solidão. Meus livros são muito especiais, mais do que você acha que possam ser. Primeiro link na descrição, você tem acesso a livro físico, digital, audiobook. Fechou? A gente se vê logo, se fala logo tudo de bom. Um grande beijo e até!